A certidão de casamento foi acidentalmente estragada pelo chá. Eu vou ao cartório para reemitir. O funcionário pegou meus documentos, mas com uma expressão de desprezo. Senhor, seu certificado de casamento é falso. Eu fiquei surpreso por um momento. Pensei que tinha ouvido errado. Impossível. Eu e minha esposa nos casamos aqui há 3 anos. O funcionário apenas repetiu uma vez. A expressão ficou um pouco estranha. O sistema mostra que você realmente é solteiro. Mas a senhora Liu Hu é casada. Ela hesitou. Na coluna do cônjuge, está registrado outro homem, chamado Jiboda. Minha cabeça explodiu com um zumbido. Ao meu redor, só restou um zumbido agudo Liboda. Foi durante os 2 anos em que estive no exterior, por sentir muita saudade de mim, Liu Hu, o substituto do sangue procurado. Eu segurava aquele certificado de casamento falso. Entrei no carro sem saber o que fazer. Quando o carro entrou na área do Japão, minhas lágrimas já estavam caindo. Eu respirei fundo. Estava prestes a empurrar a porta para entrar. Então ouvi a conversa de Liu Hu com suas irmãs na sala. As irmãs dela riram e provocaram. Eu realmente não consigo entender. Você claramente ama o protagonista. Por que você teve que se casar com o Jiboda? Para ser sincera, você não o vê apenas como um substituto? O ar ficou silencioso por alguns segundos. Em seguida, Hu falou em voz baixa. Eu não posso viver sem o protagonista. Mas o Boda, eu também não consigo viver sem ele. O protagonista pode desfrutar do meu amor aberto. O Boda só pode estar nas sombras. Dar um nome à relação como compensação. E qual é o problema? As irmãs suspiraram. Você não tem medo de que o protagonista descubra? Com o filho dele. Se ele descobrir, mesmo que você esteja na frente dele. Liu Hu ficou em silêncio por um momento. O pomo de Adão se moveu. Nunca deixe que ele saiba. Eu estava de pé do lado de fora. Só senti que todo o líquido do meu corpo congelou. Enquanto voltava, eu ainda estava pensando se ela tinha algum motivo oculto. Agora eu sei. Ela apenas se apaixonou por 2 pessoas ao mesmo tempo. O que ela sempre quis não era escolher entre um ou outro, mas sim, que uma pessoa tenha um amor idealizado. E a outra, o amor profundo e inesquecível. Bom, Liu Hu não estava com medo de que eu descobrisse? Então eu vou deixá-la saber. O que significa realmente nunca olhar para trás. Eu me virei e fui embora. Fiz 2 coisas diretamente. A primeira coisa, eu fui solicitar o cancelamento de todas as minhas informações de identidade no país. A segunda coisa, eu mudei de nome. O funcionário me disse, todos os procedimentos serão concluídos em 2 semanas. 2 semanas depois, mesmo que eu procure em todo lugar, não conseguirá me encontrar. Nos dias seguintes, eu comecei a arrumar minhas coisas. E Liu Hu disse que a empresa estava ocupada. Não voltou mais. 3 dias depois, Liu Hu voltou. Quando ela abriu a porta, uma grande quantidade de rosas nas mãos. E na outra mão, um bolo de morango. Com um sorriso suave. Ah, fã. Eu voltei. Eu estava de pé no centro da sala, olhando-a em silêncio. Ela veio até mim. Colocou as flores e o bolo na mesa. Estendeu a mão querendo me abraçar. Nos últimos dias, a empresa realmente estava muito ocupada. Tinha que ir para o exterior. Caso contrário, eu não teria te deixado por tanto tempo. Não fique bravo. Tudo bem? Eu me inclinei levemente, para evitar seu abraço, com um tom calmo. Não estou bravo. Vá fazer o que você precisa. Ela ficou surpresa por um momento, e logo sorriu, dizendo: Não estou mais ocupado. Já terminei o que tinha que fazer. Agora é só te agradar. Ela segurou minha mão, com um olhar cheio de expectativa. Eu preparei uma surpresa para você. Sem esperar minha resposta, ela me puxou para dentro do carro. Meia hora depois, o carro parou em frente a uma sala de concertos. Eu entrei, e descobri que todo o salão estava reservado. Estava cheio de pessoas ao redor. Ao nos ver entrar, começaram a sussurrar. O Sr. Liu realmente é generoso. Ele reservou todo o salão para o Sr. Yi. Ouvi dizer que trouxe da gringa orquestra que ele ama. Hoje, o dia todo, tocarão músicas exclusivas para ele. Cada orquestra agora está valorizada novamente. Uma viagem a Baoding custou mais de 1 bilhão. O que isso significa afinal? O Sr. Zong é famoso por ser muito generoso. Eu estava sob as luzes brilhantes. E ao meu redor, um murmúrio de admiração das pessoas. À minha frente está o sorriso suave de Liu Hu. Mas meu coração parece estar mergulhado em gelo. Frio a ponto de doer. Ela me deu uma grande romantização. E também deu a outra pessoa um casamento. Ela me fez viver sob os olhares invejosos de todos. Mas deixou outro homem viver em seu certificado de casamento. Estou sentado no VIP do salão de concertos. Ao meu lado, o som suave do piano. À minha frente está o sorriso suave de Liu Hu. Ela se inclinou para arrumar meu chale. Perguntou em voz baixa. Está frio? Eu balancei a cabeça.
mas involuntariamente franzia a testa. Uma dor aguda surgiu na minha região abdominal. Liu Hu percebeu imediatamente. Você não está se sentindo bem? Eu senti um calor vindo de baixo. Acenei com a cabeça. A mão quente dela tocou meu abdômen. Ela começou a massagear suavemente, com um tom de desculpas. Está doendo muito? Que tal voltarmos? Eu balancei a cabeça. Liu Hu não conseguiu me convencer. Só pude ligar para o assistente e pedir que trouxesse os suprimentos e a bolsa de água quente. E durante esse tempo, toda a atenção dela estava em mim. De vez em quando, ela massageava minha barriga. Ela me perguntava em voz baixa se eu queria água, se eu queria um cobertor. Era tão atenciosa que parecia que eu ainda era seu tesouro nas palmas das mãos. Meia hora depois, alguém começou a se aproximar. Chamou suavemente. Senhor Liu. O médico chegou. Eu e Liu Hu nos viramos ao mesmo tempo e era Ji Bodá. Ele segurava um documento na mão, cabelo levemente bagunçado. O rosto ainda estava um pouco pálido. O rosto de Hu mudou instantaneamente. Sua ferida está quase curada. Quem te mandou vir? Eu não chamei o Lin Fan. Ji Bodá mordeu os lábios. Sua voz era suave. O assistente Lin está negociando o projeto. Tenho medo de que o Sr. Ye esteja sentindo muita dor. Também tinha medo de que o senhor estivesse com pressa. Então vim sozinho. Ele disse, enquanto segurava a bolsa de papel com cuidado. Acrescentou, estava chovendo muito lá fora. Esqueci o guarda-chuva. Mas fique tranquilo. Eu cuidei bem da bolsa de água quente e dos suprimentos. Nenhuma gota de chuva caiu. O semblante de Liu Hu mudou várias vezes. Ainda pegou o saco de papel primeiro. Me entregou. Ah, Fan, eu vou com você trocar. Eu não disse nada. Pegou as coisas e foi para o banheiro. Quando eu saí, Liu Hu, que disse que ia esperar do lado de fora, já havia desaparecido. Eu estava prestes a sair, mas ouvi um leve som vindo do banheiro ao lado. Eu fui até lá e vi Liu Hu. Empurrou Ji Bodá contra a pia e o beijou profundamente. Ji Bodá estava relutante, mas concordando. Não, o senhor Ye ainda está esperando por você. Não se preocupe com ele agora. A voz de Liu Hu era baixa e rouca. Você veio correndo sob essa chuva forte. Você está preocupado comigo? Só tenho medo de que, se demorar muito, o senhor Ye se sinta desconfortável. E você, ao vê-lo mal, também ficará mal. A voz de Ji Bodá estava embargada. Eu só quero que você fique feliz. Liu Hu parecia ainda mais preocupada. A dor se aprofundou. Ela não pôde evitar um gemido. Ela riu baixinho. Sua voz era suave. Já sinto algo. Ji Bodá a empurrou, corando. Vá acompanhar o senhor Ye. Posso resolver isso sozinha. Como você vai resolver? A voz de Liu Hu tinha um tom de carinho e zombaria. Esse tipo de coisa é mais confortável com a ajuda de uma mulher. A mão dela desceu. Em seguida, era o som do tecido se esfregando, o suspiro contido de Ji Bodá e o murmúrio suave de Liu Hu. Relaxa. Eu estava parado do lado de fora da porta. A dor era de partir o coração. Lembrei do nosso primeiro beijo. Aos 18 anos. Ela segurava meu rosto sob um céu cheio de flores. Perguntou cuidadosamente. Ah, Ji, posso te beijar? Eu acenei com a cabeça, corando. Ela se inclinou para baixo, tão gentil como se estivesse segurando um tesouro frágil. Lembrei da nossa primeira noite. Ela era contida e paciente. Perguntava repetidamente se eu estava com dor, até eu balançar a cabeça. Foi só então que ela ousou me possuir por completo. Depois, ela me abraçou e me acalmou por muito tempo. Dizer que nesta vida você sempre será bom para mim. Mas agora, ela está no banheiro, usando os dedos para agradar outro homem. Liu Hu, ah Liu Hu, você me traiu completamente. Meu coração parece ter sido rasgado ao meio. A dor é tão intensa que mal consigo ficar em pé. Eu recuei cambaleando. Acidentalmente esbarrei em um vaso decorativo na parede. Quem está lá fora? Uma voz fria e severa veio de fora. Quando Liu Hu saiu correndo, o corredor estava vazio. Apenas um gato laranja estava agachado no canto da parede, olhando-a com cautela. Parece que é um gato. Ji Bodá se aproximou. Ele disse em voz baixa. Vá logo acompanhar o senhor. Eu posso voltar de carro sozinha mais tarde. Liu Hu franziu a testa. Com tanta chuva. Que carro você tem? Apenas fique comigo. Ji Bodá mordeu os lábios. E disse em voz baixa. Mas o senhor Ye. Quem é realmente seu? Liu Hu de repente segurou seu queixo. Sua voz era profunda. A face de Ji Bodá instantaneamente ficou vermelha. Sussurrou. Então ouça o que eu digo. Ela segurou a mão dele. Levou-o diretamente de volta ao salão de música. Ao empurrar a porta para entrar, eu ainda estava sentado no meu lugar original, ouvindo a apresentação em silêncio. Liu Hu suspirou aliviada. Ela puxou Ji Bodá para sentar ao meu lado. E explicou casualmente. Protagonista. A chuva lá fora está muito forte.
Ele também gosta de ouvir apresentações. Então deixei que ele ficasse. Eu fiz um som de concordância. Não a desmascarei. Durante toda a apresentação, Li Hu ainda se preocupava muito comigo. Mas eu estava frio ou não? Massageei minha barriga. Ela até perguntou em voz baixa se eu queria sair mais cedo para descansar. Mas eu sabia. A mão esquerda dela estava sempre entrelaçada com os dedos de Jibodá. De repente, lembrei-me da primeira vez que seguramos as mãos. Naquele ano, eu tinha 10 anos. Era uma noite de inverno com neve caindo. Ela pulou o muro e foi até a porta da minha casa. Estendeu suas mãos congeladas e vermelhas na minha frente. Sorriu e disse: "Ah, fã, minha mão está tão fria. Você pode me aquecer?" Eu segurei a mão dela, com o rosto vermelho. Ela imediatamente apertou os dedos. Não foi divulgado. Naquela época, nos olhos dela só havia eu. E agora? Ela segurava minha mão, segurando a mão de outra pessoa. Lágrimas escorriam incontrolavelmente. Liu Hu percebeu imediatamente. A ponta dos dedos dela passou suavemente pela minha bochecha. O que aconteceu? Eu sorri levemente e disse em voz baixa: "A música é tão tocante." Liu Hu riu baixinho, com uma voz carinhosa. "Você realmente é um afã, tão facilmente sentimental." Eu não disse nada. Deixei que ela enxugasse minhas lágrimas. Após o concerto, a multidão começou a se dispersar, mas Liu Hu não me deixou ir. Ela fez com que trouxessem uma pilha de instrumentos: piano, violoncelo, violino. Cada um deles valia uma fortuna. "Você disse antes que esses instrumentos eram bons. Então eu paguei um preço alto para comprá-los." Ela sorriu e me perguntou: "Você gosta?" Um dos funcionários ao lado imediatamente acrescentou: "Senhor Ye, a senhora ali trabalhou bastante para este lote de instrumentos. Mas deu bastante trabalho. Alguns foram adquiridos em leilões a preços altos de colecionadores privados. Outros foram emprestados de museus." Jiboda estava parado ao lado. Um brilho escuro passou por seus olhos. Eu puxei levemente a gola. Estava prestes a falar: "O que é isso?" Jiboda de repente estendeu a mão. Curioso, puxou uma corda decorativa ao lado. "Não puxe." O funcionário mudou de cor. Mas já era tarde demais. Um barulho de maquinário começou a ecoar acima. No segundo seguinte, o pesado suporte de luz e os equipamentos de som caíram de repente. Em um piscar de olhos, Li Hu puxou Jiboda para perto, protegendo-o em seus braços para o lado. E eu fiquei parado no lugar, olhando sem poder fazer nada enquanto a sombra se aproximava. Uma dor intensa tomou conta. Caí em uma poça d'água. Na última consciência, era a voz desesperada de Li Hu. "Ah, fã, mas eu sei que ela está segurando nos braços. É outra pessoa." Eu fiz um longo discurso, simplificando. Liu Hu, com 14 anos, ainda estava vestindo o uniforme escolar, com um hematoma no canto da boca, mas sorria de forma despreocupada. Eu a medicava, enquanto meus olhos estavam vermelhos. "Você está louca? Um retorno para 10. Você é o Ultraman, não pode voltar?" Ela não se importava nem um pouco. "Quem mandou você voltar, vagabundo? Não pode deixar que te maltratem." O jovem levantou o rosto. O olhar era ardente e determinado. "Enquanto eu estiver aqui, você não pode se machucar nem um pouco." Eu, no sonho, estava chorando muito. Não consegui me conter e gritei o nome dela: "Liu Hu." Mas ela parecia não ouvir. Segurando a mesma 14 penas, virou-se e foi embora. A cena de repente virou a realidade. Liu Hu estava protegendo Jiboda, enquanto eu era ferido. A água vermelha manchava minha visão. Eu abri os olhos de repente. As lágrimas encharcaram a fronha. Ainda não consegui me recompor. No próximo caminho, vi o quarto do hospital. Jiboda estava chorando enquanto se jogava nos braços de Li Hu. "O que é isso? É tudo culpa minha. Eu não deveria ter puxado aquela corda. Se eu não tivesse puxado, o senhor E também não teria se machucado. Você pode me punir." Li Hu, sem opções, limpou suas lágrimas. "Se for para punir de verdade." Jiboda assentiu com a cabeça, soluçando. "Quem faz algo errado deve ser punido. Caso contrário, não conseguirei dormir." Li Hu riu baixinho. Ela apertou o rosto dele. "Então me chame de esposa." Jiboda ficou pasmo. "O quê?" Ele ficou com o rosto vermelho. Gritou baixinho: "Esposa." Li Hu acariciou seu cabelo. Sua voz era suave. "Já que você me chamou assim, então você deve me ouvir. Eu tenho meu próprio jeito de lidar com isso. Você não precisa se preocupar com isso." Boss só pôde se afastar obedientemente. Eu observei silenciosamente aquela cena. Os dedos caíram inconscientemente. De repente, virei a cabeça. Foi então que percebi que estava acordado. Acelerou o passo em direção a mim. Seus olhos estavam cheios de preocupação. "Afã, como vai você? Dói em algum lugar?" Ela segurou minha mão. O tom dela estava frustrado.
Estava tudo uma bagunça na hora. O dinheiro confundiu as pessoas. Eu fecho os olhos. Sem as mentiras dela. Eu só pergunto em voz baixa. Onde está Li Boda? O rosto de Ru mudou levemente. Pensou que Bo estava em apuros. Ela imediatamente explicou. Ele também não fez por querer. Mas isso realmente foi um erro dele. Eu já o puni severamente. Lembrei da cena em que ela fez de Boda chamá-la de esposa. Pensando consigo mesmo. Essa é a punição? Isso é verdade. Bem rigoroso, eu não disse nada. Não a questionei com raiva sobre por que confundiu as pessoas. Também não a acusei histericamente de ser parcial. Apenas disse calmamente. Estou com fome. Liu Hu ficou pasmo. Ela fixou os olhos nos meus. Finalmente percebeu que algo estava errado. Eu estava muito calmo. Calmo ao ponto de parecer uma poça d'água. Ela abriu a boca. Tentou dizer algo. Mas eu repeti uma vez mais. Estou com fome. Isso desfez completamente seus pensamentos. Ela só podia reprimir a inquietação. Acenar com a cabeça suavemente. Afã. Eu vou imediatamente comprar algo para você comer. Espere um pouco. Ela pegou as chaves do carro e saiu apressada. No momento em que a porta se fechou, minhas lágrimas não puderam mais se conter. Desceram em um turbilhão. Mas eu imediatamente levantei a mão para limpar. Eu olhei para fora da janela. O sol estava ofuscante. Mas não iluminava meu coração. Apenas o amor pode ser desesperador. Apenas o ódio pode ser barulhento. Mas agora eu ponto para Liu Hu, sem amor. Sem ressentimentos também. Li Hu desistiu de todos os trabalhos. Ela cuidou de mim sem se afastar um passo. Ela me alimentou pessoalmente. Trouxe remédios para mim. Até acordava no meio da noite para verificar se eu não tinha chutado o cobertor. Eu sempre respondi com calma. Até o dia da alta. Li Hu achou que eu estava mal. Ela organizou uma grande festa especialmente para mim. Para celebrar minha recuperação. O salão da festa era deslumbrante. Torres de champanhe empilhadas como montanhas. Os convidados estavam elegantemente vestidos. Entre brindes e conversas, todos estavam admirando. O Sr. Li realmente mimou o Sr. Li até o fundo do coração. Ouvi dizer que esses presentes são todos de edição limitada. Alguns foram até filmados durante a festa de lançamento. O Sr. Li realmente tem muita sorte. Eu estava no centro da multidão. Meu rosto não tinha um pingo de sorriso. Li Hu não conseguiu se conter. Ela me puxou para um canto. Perguntou em voz baixa, ainda com raiva. Ela acariciou o interior do meu pulso com o dedo. Seu tom era agradável. Eu juro. Naquele momento, eu realmente aceitei. O que eu preciso fazer para você me perdoar? Afã. Você diz. Eu farei tudo. Está bem? Eu a olhei. Sorriu amargamente. Tudo bem. Demita Jibodá. A expressão de Li Hu mudou ligeiramente. Seu tom ficou um pouco mais suave. A situação financeira dele é difícil. Os pais estão doentes. Por que ser tão forte? Eu a observei em silêncio. Ela disse que faria qualquer coisa pouco. Mas quando se trata de Jibodá, ela imediatamente voltou atrás. Eu estava prestes a voltar. O celular de Li Hu tocou de repente. Era Jibodá. Do outro lado da linha. Ele chorou de partir o coração. Sr. YN. Salve o dinheiro. Alguém contratou um grupo de bandidos. Eles querem que eu. O rosto de Li Hu mudou drasticamente. O que você disse? Onde você está agora? Mas a ligação já foi encerrada. O rosto de Li Hu mudou. Retorne a ligação imediatamente. Mas não consigo entender mais. Ela olhou para mim de repente. Seu olhar passou de ansioso para desconfiado. E depois para uma raiva contida. Afã. Onde está Jibodá? Sua voz estava tensa. Ela ainda estava controlada. Meu coração deu um forte golpe. Ela não acredita. Ela nem precisa verificar. Já está convencida de que fui eu quem fez. Eu disse com a voz trêmula. Você duvida de mim. Não é uma suspeita. Ela massageou o coração. Apenas o que ele disse na ligação anterior. Alguém quer intimidá-lo. E daí? Minha voz tremia. Você acha que fui eu quem fez? Li Hu ficou em silêncio por um momento. Ela disse em voz baixa. Eu não disse isso. Apenas a situação é urgente agora. Ele fez uma ligação. E você ficou tão nervosa por causa disso. Eu de repente ri. Mas meus olhos estavam frios. Li Hu, qual é a sua relação com ele? Ela franziu ainda mais a testa. Agora é uma questão de vida ou morte. Você precisa ficar com ciúmes agora? Ciúmes. Minha voz é tão suave quanto uma pena caindo. Você acha que isso é ciúmes? Liu Hu respirou fundo. Tente suavizar o tom. Um fã. Eu e ele realmente não temos nada. Mas agora ele pode estar em apuros. Primeiro me diga. É você? Não sou eu. Eu a interrompi. Cada palavra é como uma nova ferida. Eu disse mais uma frase e depois fui atrás. Eu também não deixei ninguém tocá-lo. Liu Hu me encarou.
A inquietação em seus olhos se tornava cada vez mais evidente. O tempo passava a cada segundo. O telefone de Giboda não parava de dar ocupado. Finalmente, ela perdeu completamente a paciência. Me segurou pelo pulso. A força era tanta que quase quebrou meus ossos. Um fã. Eu já disse que o puni. Por que você está assim? Um meio de destruir a essência de um garoto. Eu não tenho tempo para conversas doces com você. Me diga. Onde, afinal, está Giboda? Eu estava com tanta dor que meu rosto ficou pálido. Mas teimosamente repeti. Eu não sei. Quanto você está perguntando? Eu também não sei. Liu Hu ficou completamente furiosa. E fã. Eu realmente pareço nunca ter te conhecido. Ela me empurrou bruscamente. Bang. Eu cambaleei alguns passos. Minha cintura bateu com força na quina da mesa. Minha testa bateu na borda afiada da decoração. Sangue instantaneamente saiu. Havia gritos por toda parte. Mas Liu Hu parecia não ouvir nada. Ela saiu sem olhar para trás. Enquanto retornava a ligação, ordenou em voz alta. Imediatamente, ajuste a vigilância. Verifique a localização do Z. Eu me apoiei na quina da mesa. Levantei-me lentamente. Sangue escorreu pela minha têmpora. Quente e pegajoso. Mas eu não sentia dor. Comparado à dor de ter o coração despedaçado. Que tipo de ferida é essa? Eu olhei atordoado na direção em que Liu Hu foi embora. De repente, ri. Como ela poderia se importar comigo? Ela agora está cheia só de Giboda. Assim como antes, quando ela só tinha eu em mente. Algumas pessoas se aproximaram em pânico, querendo que eu fosse para. Eu apenas balancei a cabeça levemente. Afastei todas as mãos que me apoiavam. Saí sozinho do salão de festas. Assim que saí, ouvi um grande estrondo atrás de mim. Eu me virei. Vi Bike escrevendo como amor. A placa dourada de uma vida inteira de Efan caiu pesadamente no chão. Quebrou-se em duas partes. Eu olhei para aquela placa. De repente, ri em voz alta. Rindo. As lágrimas começaram a cair. Liu Hu, toda a sua vida. Na verdade, é tão curta. Eu voltei para casa sozinho. Eu tratei silenciosamente o ferimento na testa. Então comecei a arrumar as coisas. O colar, o anel e o relógio que Hu me deu. O cartão que ela escreveu à mão. O álbum que tiramos juntos. Todas as coisas relacionadas a ela foram colocadas em caixas de papelão, jogando repetidamente no lixo lá embaixo. Quando joguei a última caixa, o vento noturno soprava flocos de neve pelo meu rosto. Eu estava parado sob a luz do poste. De repente, achei engraçado. Lembranças que um dia considerei preciosas. Hoje não passam de sucata em uma montanha. No momento em que me virei, um saco de estopa foi jogado sobre minha cabeça. Eu ainda não tive tempo de lutar. Uma dor aguda surgiu na nuca. Tudo ficou escuro à minha frente. Perdi completamente a consciência. Quando acordei novamente, descobri que ainda estava preso no saco. Minhas mãos estavam amarradas atrás das costas. Minha boca estava tapada com um pedaço de pano. Através das fendas do saco. Boda sentou-se no sofá alto. Estava cercado por seguranças. Os seguranças relataram respeitosamente. Diretor Liu. A pessoa foi capturada. Este é o chefe dos bandidos que o Sr. enviou para intimidar o Sr. Ji. Giboda estava encolhido nos braços de Liu Hu. Sua voz era tímida. Liu Hu, vamos deixar pra lá, você chegou a tempo. Na verdade, eu não tive problemas. Liu Hu riu friamente. Não pode. Seus dedos longos acariciaram suavemente o rosto de Giboda. O tom é tão suave que parece irreal. Eu não consigo me afastar de Afan. Mas ele se atreve a te intimidar. Eu preciso te dar uma explicação. Já que essa é a pessoa que ele trouxe. Então eu vou dar um exemplo. Para que ele não se atreva a fazer isso novamente. Eu estou com frio por todo o corpo. Eu finalmente entendi uma coisa. Tudo foi uma encenação de Giboda. Giboda fingiu ter sido atacado por bandidos. Então ele subornou alguém para me sequestrar. Como se eu fosse o chefe que o intimidava. Era para que Li Hu estivesse. Sem saber, eu lutei desesperadamente. Queria gritar o nome de Li Hu. Mas minha boca estava tapada. Só consegui emitir um fraco gemido. Giboda suspirou, com o coração amolecido. Então, seja mais gentil. Afinal, é a pessoa do Sr. Ye. Os olhos de Liu Hu ficaram frios. Impossível. Se atrever a te intimidar, eu vou fazer ele entender o que é viver pior. No segundo seguinte, eu fui arrastado para o palco elevado. Abaixo, há uma piscina de mais de 10 metros de profundidade. A superfície da água fria refletia a luz trágica. Eu estava dentro de um saco, amarrado com cordas. Fui empurrado de repente da borda da plataforma. A água fria imediatamente invadiu o saco. Um impacto enorme. Todos os meus órgãos internos pareciam ser esmagados. A água corre freneticamente para dentro da cavidade nasal e oral. Isso me fez ver tudo escuro à minha frente.
Meu corpo parecia estar sendo atacado por inúmeras coisas. A dor me fez encolher instintivamente. Socorro! O grito fraco foi engolido pela água. O saco está encharcado, cada vez mais pesado, como se algo estivesse me puxando para baixo. Eu lutava desesperadamente, mas as cordas estavam se apertando cada vez mais. Estava me estrangulando quase até eu perder a respiração. No momento em que minha consciência estava prestes a desaparecer, de repente, apertou. Eu fui puxado com força. Tosse, tosse, tosse. Eu tossia violentamente. A água nos pulmões misturada com sangue esguichou, antes que eu pudesse recuperar o fôlego. Meu corpo foi empurrado para baixo novamente. 1, 2, 3 vezes. Cada queda parecia que eu estava sendo jogado em um gelo profundo. Toda vez que paro, parece que estão me esfolando. Cada detalhe. Não vale a pena viver. Minha consciência estava cada vez mais turva. Ao meu redor só restava um zumbido ensurdecedor. Meu pulmão doía intensamente, como se a qualquer momento fosse explodir. Não sabia quantas vezes já tinha sido puxado para cima. Giboda finalmente não aguentou e pediu para parar. Chega, Ru. Não o machuque mais. Mas Li Ru apenas sorriu friamente. Ainda não acabou. Ela pegou a barra de ferro que o segurança lhe ofereceu. Caminhou até ficar na minha frente. Ousa tocar nas minhas pessoas. Vai pagar o preço. O primeiro peso nas minhas costas. Meu corpo inteiro se arqueou de repente, como se tivesse levado um choque elétrico. Uma dor intensa explodiu da coluna vertebral. Imediatamente se espalhou para os membros e ossos. Eu mordi a tira de pano na minha boca, mas ainda assim soltei um gemido abafado. Pã! Golpe após golpe. Sem piedade. Cada golpe parecia que ia quebrar meus ossos. Destruiu meus órgãos internos. Posso sentir um líquido morno escorrendo do canto da boca, gotejando pelo queixo até o chão. 99. Ela mesma. De volta para depois. Já não sinto mais dor. Minha consciência começou a ficar turva. Minha visão ficou escura de repente. Meu corpo parecia ter sido despedaçado. Novamente como se fosse jogado em um moedor de carne. Quando a última coisa caiu, eu estava caído no chão como uma boneca de pano. A poça sob mim continuava a se expandir, encharcando minhas roupas, tingindo o chão de vermelho. Craque! Ela levantou o sapato de couro brilhante. Esmagou impiedosamente meu dedo do lado de fora. O som dos ossos dos dedos quebrando era claramente audível. Eu estava com tanta dor que meu corpo inteiro convulsionou. Mas eu não conseguia nem gritar. Li Ru só então retirou o pé satisfeita. Ela se virou e abraçou Gibodá. Seus dedos longos acariciaram suavemente seu cabelo. Será que chegou? Tudo bem. Acabou. Ela acenou para o segurança, como se estivesse lidando com um documento. Jogue isso de volta. Depois de dizer isso, ela pegou Giboda nos braços. Saiu sem olhar para trás. Sapatos de couro pisando na poça, produzindo um som pegajoso. O pano na minha boca finalmente afrouxou. Usei minhas últimas forças. Gritei o nome dela com dificuldade. A voz era tão fraca como uma vela apagando ao vento, exaurindo todo o meu ar. Ela parou de repente. Mas Giboda desmaiou oportunamente. Encostou suavemente no ombro dela. Como? Minha cabeça dói muito. Liu Ru imediatamente desviou o olhar. Não se importou mais com a ilusão anterior. Abraçou-o com ansiedade. Eu vou te levar agora mesmo. Ela saiu apressadamente, sem olhar para trás novamente. Eu olhei para a silhueta dela. De repente, sorri, rindo e rindo. As lágrimas começaram a misturar-se. Se ela apenas olhasse para trás, apenas um olhar, ela saberia que neste momento, ela estava com a pessoa que um dia esteve em suas mãos. Mas ela não tinha. Os olhos dela estavam completamente preenchidos por Gibodá. Quando eu estava consciente, descobri que estava jogado no chão, desodorante. A cabeça parecia ter sido esmagada. Eu me levantei com dificuldade. A cada movimento, a dor nas costas parecia rasgar. Meus dedos estavam tão inchados que não pareciam normais. O local da fratura dos dedos estava mostrando uma terrível coloração azul-púrpura. O celular vibrou no bolso. Eu o tirei tremendo. Viu 2 mensagens. A primeira foi enviada por Liu Ru. A fã. Antes não estava bom. Não deveria ter ficado bravo com você. Eu só não queria que você fizesse algo. Estou cuidando de Giboda nestes dias. Então não voltarei. Vou voltar para te acompanhar quando ele estiver melhor. Eu olhei fixamente para a tela. De repente, ri até chorar. Que engraçado. Ela me deixou metade. Mas ainda assim agiu como se nada tivesse acontecido. Ela até não percebeu que eu estava desaparecido. A segunda carta é a notificação de cancelamento de identidade bem-sucedido. Sr. Ye, o cancelamento das informações de identidade que você enviou e o pedido de mudança de nome entrará em vigor a partir de hoje. Eu aperto o celular. As articulações ficam brancas.
Finalmente posso ir embora. Eu me esforço para me levantar. Trocou de roupa limpa. E então peguei a mala que já estava arrumada. Nesta casa, as coisas que me pertencem. Eu levei tudo comigo, exceto duas coisas. A primeira é o colar que Liu Hu deu aos 18 anos. O pingente da corrente esconde uma microcâmera. Ela disse quando me deu ponto a fã. Eu quero saber o que você está fazendo a todo momento. Naquela época, eu achava doce. Agora só sinto ironia. Ela provavelmente não viu isso há muito tempo. Mas assim que ela olhar, ela saberá. Foi ela quem me empurrou repetidamente para a piscina. Foi ela quem disse 99. Foi ela quem quebrou meus dedos com as próprias mãos. A segunda carta é a carta de amor que ela escreveu quando me cortejou. Uma pilha grossa. Ainda restam nas páginas amareladas. Caligrafia da juventude, a fã. Hoje vi você vestindo um vestido branco. Meu coração bate rápido como se fosse desmaiar. A fã. Quando você se formar, vamos nos casar, tudo bem? Não consigo esperar nem mais um dia. E fã. Eu vou te amar a vida toda. Apenas amo você. Eu toco suavemente. De repente lembrei-me dos 18 anos. Ela, com os olhos vermelhos, me encostou na parede. Receber. A fã. Não consigo viver sem você. Algumas coisas que antes não me incomodavam. Agora, olhando para trás, cada palavra é absurda. Coloquei o colar e a carta de amor na mesa de café. E então, sem hesitar, me virei e fui embora. Antes de sair, joguei meu celular no lixo, junto com as memórias, para ser enterrado junto. De agora em diante, neste mundo, não há mais aquele Efan que vai chorar por Liu Hu. Quando o avião decolou, olhei pela janela e vi as luzes da cidade diminuindo. Em um momento de devaneio, vi a jovem de 18 anos, como se estivesse sorrindo para mim das nuvens. No segundo seguinte, uma dor aguda explodiu entre as costelas. A ilusão desapareceu. Eu mordi meu lábio. O sabor se espalha na boca. Senhor, posso ajudar você? A mulher ao lado colocou a revista que estava lendo. Ela percebeu rapidamente o suor frio na minha testa. Eu balancei a cabeça. Enterrei meu rosto ainda mais no cachecol. Havia ainda o cheiro de mofo do porão nele. Foi uma coisa barata que comprei aleatoriamente no banheiro do aeroporto. Estou bem. Minha voz estava leve. Apenas um pouco enjoado de avião. Shen Oushu olhou para esta pessoa, que estava toda. Um homem jovem com uma sensação de harmonia. Ele estava usando um casaco bege da marca Mingyi. O dedo anelar tinha marcas de uso prolongado de anéis, mas sua mão direita estava estranhamente torcida. O que é preocupante é, mesmo dentro da cabine, ele ainda inconscientemente se exibia. Eu sou médico. Shen Oushu entregou um lenço de papel. Sua aparência está ruim. Quando peguei o lenço de papel, ela notou o hematoma na parte interna do meu pulso. Aquilo era uma marca que só um profissional de amarração deixaria. Shen-Shi percebeu que não era uma vítima comum em casa. Obrigado. Eu apertei o lenço na palma da mão, mas não o usei. Não posso deixar nenhuma pista, especialmente agora. Mas assim que o avião pousar, Liu Hu não conseguirá me encontrar, mesmo que vire o mundo de cabeça para baixo. De repente, uma dor aguda disparou do meu abdômen. Minha visão escureceu. Senti um líquido quente saindo do meu nariz. Subconscientemente, toquei. Meus dedos tocaram um vermelho pegajoso. Shen Oushu rasgou a fita. Comissário de bordo. Aqui precisa de assistência médica de emergência. Na minha visão turva, vi os dedos longos da mulher desabrochando rapidamente meu colarinho. É realmente estranho. Eu realmente pensei na mão de Liu Hu neste momento. Na noite passada, aquelas mãos também desabotoaram a roupa de Jiboda assim. Eu sinto que estou sendo sustentado por inúmeras mãos, como folhas caídas flutuando na superfície do mar sob a brisa e a chuva. Eu me lembro da sensação de ser empurrado para a piscina. A dor aguda da água gelada entrando nos pulmões. A sensação de que as fibras do saco de juta esfregam e queimam a bochecha. A dor é a frase de Liu Hu, aquele que ousar me tocar, terá que pagar o preço. Cada palavra é como uma lâmina cega cortando meu coração. O último momento antes da consciência se dissipar. Eu ouço minha própria risada rouca. Que ironia! As costelas que Liu Hu quebrou com suas próprias mãos, neste momento, estão cravadas em meus pulmões. Ela sempre diz que vai me proteger de qualquer dano. Mais tarde se tornou a pessoa que mais me feriu. As luzes da cabine balançavam sob sua cabeça. A camisa de Shen Oushu estava encharcada de suor. Esta pessoa desconhecida está perdendo a vida lentamente em suas mãos. E uma intuição indescritível a impede de ficar como espectadora. Comissário de bordo pergunta em voz baixa. Médico, precisamos de um pouso de emergência. Eu de repente comecei a ter convulsões intensas. Shen Oushu me segurou. Virou-se e disse à comissária. Contate o aeroporto para preparar uma ambulância. O paciente tem múltiplas fraturas e hemorragia interna.
Precisamos agir rapidamente. O pulso dela foi de repente agarrado. Meus olhos dispersos milagrosamente se focaram por um momento. Shen tinha um olhar cheio de uma determinação assustadora. Não. Cada vez que eu digo, uma palavra escapou dos meus lábios. Por favor. Shen Youshu ficou surpresa. Ela acenou com a cabeça como se estivesse possuída. Eu tenho um abrigo nos subúrbios. Acordei em um cheiro de saliva desaparecendo. A luz do sol através da cortina de gaze pousou na colcha. Eu olhei para o teto em estado de choque. Por um momento, não consegui distinguir se era realidade ou sonho. Até que uma voz feminina baixa veio de lado. Acordou. Eu me virei abruptamente. Um par de olhos calmos. A pessoa segurava um prontuário médico. Vendo eu acordar, fechou casualmente. O tom é calmo. Você desmaiou no avião. Eu fiz os procedimentos de emergência. Como você está se sentindo agora? Eu instintivamente me dirigi aos olhos. A dor já estava presente, mas ainda havia uma dor surda sob a pele. Eu abri a boca. A voz estava rouca. Obrigado. A mulher acenou com a cabeça. Me entregue um copo de água morna. Meu nome é Shen Youmiya. Sou médico. Aqui é minha clínica particular. Muito moderna. O copo de água está morno. As minhas pontas dos dedos acariciam inconscientemente a parede do copo. Eu olhei para baixo e fiquei em silêncio por um momento. Falei em voz baixa. Meu nome é Lin. Ficou na clínica de repouso. Shen Shi faz as rondas. Mas além das perguntas médicas necessárias, ela nunca invadiu a privacidade. Até que um dia, ao trocar o curativo H, acidentalmente derrubei a bandeja. O som do objeto metálico Z no chão me fez estremecer. Instintivamente, eu me encolhi. A mão de Shen Youshu parou no ar. Ela me viu instintivamente proteger minhas costelas. O olhar passou pelas contusões não curadas no meu pulso. De repente abriu a boca. Essas feridas. Não foi causado por acidente. Eu respirei fundo, hesitante. Shen Youshu não perguntou. Apenas ajustou meu colarinho calmamente. A voz era muito suave. Se você não quiser falar, você não precisa responder. Mas se precisar, os advogados aqui podem te ajudar. Eu apertei os lençóis. Balançou a cabeça. Shen Youshu não disse mais nada. Quando se virou para sair, de repente a chamei. Ela se virou. E viu um leve sorriso surgir em meu rosto pálido. No entanto, realmente não precisa. O ambiente do sanatório era tão calmo que parecia irreal. Meu corpo estava gradualmente se recuperando. Ocasionalmente, eu tomava sol no jardim. Em uma tarde, eu passei pela sala de conferências. Acidentalmente ouvi Shen Youshu discutindo com outra pessoa. A outra parte disse: este preço. Nós não podemos ceder, mas os dados de mercado obviamente mostra que sua avaliação está superestimada em pelo menos 30%. Eu parei por um momento. Eu, sem querer, empurrei a porta. Todos os olhares se voltaram para mim. Shen Youshu franziu a testa. Eu relatei as raízes. Apontou para o relatório financeiro na tela de projeção. Por um momento, começou a falar. A previsão de fluxo de caixa na terceira página tem problemas. Eles esconderam uma parte da dívida. Se calcularmos dessa forma, o prêmio real deve ser ajustado para cima em 15. A sala de reuniões estava em completo silêncio. Shen Youshu me observou por alguns segundos. De repente, empurrou o documento para mim. Continuou a falar. Próximo item. Shen Shi empurrou um contrato para minha frente. O assunto da fusão e aquisição foi resolvido. Se você estiver interessado, pode ser uma empresa para atuar como consultor estratégico. Eu fiquei surpreso. De repente, sorriu. Você não tem medo de que eu seja um espião comercial? Shen Youshu se apoiou na mesa. Ela me olhou. O tom era calmo. Eu verifiquei seu histórico, claro. Eu não encontrei nada. Mas minha intuição me diz. Você é confiável. No quarto VIP. O cheiro de saliva foi coberto pelo aroma das lírios ao lado. Liu Hu estava sentada ao lado, com uma tigela de sopa de galinha fumegante nas mãos. As colheres fizeram um som nítido ao tocar. Boda, tome mais um gole. Ela passou a colher para a borda da tigela de Jiboda. A voz era tão suave que parecia que poderia gotejar água. Eu cozinhei por 4 horas. Tirei toda a gordura. O rosto pálido de Jiboda ficou ruborizado. Ele bebeu pequenos goles com a mão dela. Os cílios projetaram uma sombra sob a luz. Como? Você está aqui me acompanhando. Será que Efan não se importaria? Liu Hu interrompeu-a. O tom era tão firme como se estivesse se convencendo. A Fan amadureceu. Mas quando ela colocou a tigela para baixo, a tigela colidiu com a mesa de vidro, produzindo um som abrupto. Esse som é como um espinho. De repente, enfiou-se em suas têmporas. Já se passaram 3 dias. Já faz 3 dias sem notícias de Efan. Ela pegou o celular. A tela de bloqueio acendeu. Era meu sono tranquilo. Ah, Fan.
Eu volto mais tarde. Você ainda está bravo? Dia seguinte. Fan. Atendo o telefone. Uma mensagem ficou pendente desde esta manhã. A bolha verde flutuava solitária no topo da caixa de diálogo. Eu vou fazer uma ligação. Ela de repente se levantou. A perna da calça do terno bateu no banquinho. No corredor, no final, havia uma saída de emergência. Liu Hu pressionou o botão de descagem pela terceira vez. Uma voz feminina mecânica repetiu em chinês e inglês frases que temporariamente não são atendidas. Essa voz cria um eco estranho no vazio do corredor. Ela discou novamente para o telefone do assistente. Xiao Shen. Vá até lá agora. Ela hesitou por um momento. Não disse que era para confirmar minha localização. Apenas disse que era para verificar a situação do controle de acesso. Cerca de meia hora depois, o assistente respondeu dizendo: Chefe Shu, o sistema de segurança mostra que tudo está normal. É o que? O processador de alimentos não foi iniciado em 3 dias. O registro do assistente inteligente mostra. O uso único é de 1 dia. A chamada de Liu Hu parou por um momento. Eu tenho toque. Nunca deixaria os restos de comida passar a noite. A fechadura biométrica emitiu um som familiar. A luz do hall acendeu-se em resposta. Mas à frente havia uma escuridão total. Não havia luz. Mesmo desde que ela abriu a porta até agora. Sempre foi um silêncio absoluto. Fan. A voz dela ecoou no alto da sala de estar. Ninguém respondeu. No ar, havia um perfume quase imperceptível. O aroma de rosa já havia se dissipado completamente. O que a substitui é uma sensação fria e vazia. Liu Hu estava na porta do quarto principal. Seu coração batia inexplicavelmente rápido. Uma sensação de pânico se espalhou em sua mente. E quando ela lentamente empurrou a porta, a cena diante dela fez com que ela abrisse os olhos involuntariamente. O guarda-roupa está escancarado. Minhas roupas não sobraram nenhuma. Na penteadeira. Meu perfume e caixa de joias que eu costumava usar desapareceram completamente. A foto que estava originalmente exposta também sumiu. Agora, lá só restou uma planta solitária. Seu coração afundou de repente. Ela caminhou rapidamente em direção ao escritório. Abriu a gaveta. Passaporte, cartão bancário. Todas as coisas que poderiam provar minha existência. Estavam todas desaparecidas. Apenas na mesa de café. Quietamente deitadas. Um colar. E um monte de cartas de amor amareladas. Liu Hu, com a mão trêmula, pegou aquele colar. Foi o que ela me deu no meu aniversário de 18 anos. Todos esses anos. Eu nunca tirei. E agora? Eu não sei onde estou. Este colar foi deixado aqui sozinho. Como se não ousasse acreditar na possibilidade de algo ruim. Ela pegou o celular. Discou novamente o número da assistente. Vá imediatamente verificar o paradeiro de Fan. Use todas as suas conexões. Mesmo que tenha que cavar fundo, eu vou encontrá-lo. Do outro lado da linha, a resposta veio imediatamente. Por um momento, ela só ouvia o som do teclado sendo digitado. Nunca senti que o tempo passava tão devagar. Momentos depois, a voz da assistente soou um pouco hesitante. Presidente Liu, as informações de identidade do Sr. Yi foram canceladas. Cancelar a identidade. Por que eu de repente teria que cancelar minha identidade? O que aconteceu durante o tempo em que ela não estava? Os cílios de Liu Hu tremeram. Sua palma se apertou sem que ela percebesse, transbordando. A dor aguda em sua palma a lembrou. Certo, e o colar também. O item pode estar relacionado a algo. Talvez o colar contenha pistas sobre meu paradeiro. Reproduza a gravação. Mas a imagem da câmera de segurança que apareceu deixou a mente de Liu Hu em branco. Na tela, Jibodo está de pé na borda da plataforma alta, com um sorriso frio nos lábios, enquanto a pessoa dentro do saco está se debatendo. No momento em que o tecido escorrega, ela conseguiu ver claramente aquele rosto. O suspiro de Liu Hu parou. Um rosto pálido, cabelos bagunçados, vestígios vazando do canto da boca. Sou eu. Eu olho na direção dela, com os lábios tremendo. Parece que ela quer dizer algo. Mas no segundo seguinte, ela foi empurrada para baixo por suas próprias mãos. Bang! O som de respingos de água ecoou na sala de monitoramento. E nos ouvidos de Liu Hu só restou um zumbido agudo. Ela segura a corrente. Articulações dos dedos ficaram brancas. Gotejam um gosto doce na garganta. De repente, Liu Hu parece perceber algo. Ela arrasta a barra de progresso. De repente, o dedo para. O sorriso no canto da boca de Jiboda é tão evidente, como se também estivesse zombando de Liu Hu na frente da tela. Ela observa esse rosto que se tornou estranho. A respiração de Hubi tornou-se gradualmente apressada. Neste momento, o toque do celular soou novamente. Senhor Liu. Lá. A voz do assistente veio do outro lado da linha. Mas ela interrompeu. Estoque. A voz dela estava tão rouca que mal se podia entender. Eu já estou indo.
Os pneus fizeram um barulho agudo e estridente no chão. Fique tranquila. Ela não conseguirá descobrir. Eu já destruí os registros médicos daquela pessoa há muito tempo. Certo. A vigilância interna também foi processada. Limpo. Quem disse a ele para não ser sensível? Ele merece que cada palavra tenha sido transformada em dor. Aquela parte depois dela. A ilusão de auto-engano a feriu de mil maneiras. A porta do quarto foi empurrada abruptamente. Liu Hu estava parada na porta. Seu rosto estava pálido e assustador. O celular de Jiboda caiu no chão. Hu? Como você sabe que era Efan? A voz de Liu Hu estava terrivelmente baixa, como se um demônio tivesse saído do inferno. O rosto de Jiboda instantaneamente ficou pálido. Os dedos se apertaram inconscientemente no lençol. Eu não sei o que você quer. O que? A pessoa naquele saco. Ela agarrou seu pulso com força. A força foi tanta que quase quebrou seus ossos. Você já sabia que era ele, certo? As lágrimas de Jiboda brotaram instantaneamente. Como? Você fez isso comigo? Mas Liu Hu fingiu não ouvir. Olhos escarlates o encaravam. Responda-me. Eu só. Eu te amo muito. Ele soluçou. A voz estava fragmentada. Eu tenho medo que ele te leve. Eu não posso. Liu. Um olhar de desprezo caiu sobre Jiboda. Em seguida, ela soltou a mão, como se tivesse tocado em algo sujo. Seu olhar percorreu o ambiente por um momento. Finalmente, pousou sobre a fruta na mesa de cabeceira. A luz fria refletida mostrava seu rosto distorcido. Também refletiu os olhos surpresos de Jiboda. Ele recuou apressadamente. Você não pode. O suporte de soro caiu estrondosamente ao chão. No escritório de Liu Hu, a luz é fria. À sua frente, há uma pilha de documentos abertos. Entre eles, está há muito tempo que Jiboda é. Como ele secretamente semeou discórdia entre ela e eu. Havia também um arquivo enviado por um detetive particular. Fotos, gravações, registros de transferência, incluindo até mesmo o depoimento daqueles bandidos originais. Foi o Sr. Ji quem nos contratou, dizendo que encenássemos uma peça, para que ele nos deixasse fingir que íamos intimidá-lo. Na verdade, não havia intenção de levar a sério. Ele disse que contanto que o presidente Liu acreditasse, haveria uma recompensa extra depois. As articulações dos dedos de Liu Hu estavam brancas de tensão. Em seus olhos, emoções obscuras se agitam. Desde o início até o fim, tudo foi dirigido e atuado por Jiboda. E ela, assim, empurrou a pessoa que amava para o abismo. Quando Jiboda foi chamado para o escritório pelo segurança, seu rosto ainda exibia um sorriso de brincadeira. Liu, por que você está me procurando tão urgentemente? Mal terminou de falar. Uma pilha de documentos foi jogada com força em seu rosto. Explicação. A voz de Liu Hu é fria como gelo. Papéis estão espalhados pelo chão. Jiboda olhou rapidamente para aquelas fotos e extratos bancários. O sorriso congelou instantaneamente. Eu posso explicar. Ele se agachou apressadamente para verificar. Seus dedos tremiam. Isso deve ser alguém me armando. Deve ser Efan. Ele me odeia. Então. Efan. Liu Hu olhou fixamente para a pessoa à sua frente. O tom era surpreendentemente calmo. Ela tirou uma caneta gravadora da gaveta. Pressione o botão play. Essa pessoa merece. Quem disse a ele para não ser sensível? Li. A voz de Boda ecoou pelo escritório. Cortante e malvado. Seu rosto instantaneamente ficou pálido. Jiboda forçou um sorriso. Ele jogou aqueles documentos de lado. Caminhou lentamente até Liu Hu. Como? Você acredita em mim? Eu realmente não fiz aquelas coisas. Encarando o olhar indiferente de Liu Hu, sua respiração ficou cada vez mais apressada. Você acredita em mim? Eu te amo tanto. Liu Hu perguntou, confusa. Ela estendeu a mão e segurou o queixo de Jiboda. Você faz uma coisa dessas. E ainda diz que me ama. Não se sente enjoado? Então você acha que é alguma coisa boa? Jiboda de repente levantou a cabeça. A fragilidade em seus olhos desapareceu. No lugar disso, havia um ódio distorcido. Liu Hu, foi você quem veio até mim primeiro. Foi você quem me usou como um substituto. Foi você quem me fez pensar que me amava. Ele de repente se libertou das correntes. Apontando para o nariz dela, ele riu friamente. Você é cega. Não consegue ver quem é sincero e quem é falso. Agora, para quem você está fingindo ser apaixonada? Efan já não te quer mais. Ele prefere abandonar tudo e voar longe, do que olhar para você novamente. As pupilas de Liu Hu se contraíram de repente. A resposta foi como se tivesse sido atingida por um martelo pesado. Jiboda sorriu de forma cada vez mais sarcástica. Você sabe o que deixou antes? Um colar. Foi você quem deu, não foi? Você também viu a gravação lá dentro, uma após a outra. Não foi você quem digitou isso pessoalmente? O ar ficou em silêncio por alguns segundos. Liu Hu de repente sorriu.
Ela se levantou devagar, caminhou até a frente de Giboda, estendeu a mão e acariciou seu rosto, um gesto tão suave como diamantes. Mas seu olhar era assustadoramente frio. Você está certo. Sou eu quem está cega. Ela disse em voz baixa. Então agora. É hora de corrigir os erros. Giboda ainda não havia reagido. A porta do escritório se abriu novamente. 2 seguranças foram diretamente até ele. Usaram cordas de sisal para amarrá-lo. Giboda arregalou os olhos de repente. Quase foi derrubado pelo grande impacto. Liu Hu, você não pode me tratar assim. Eu posso devolver aquilo para você. Liu Hu deu um passo para trás. Olhou para ele, sem expressão, enquanto suas mãos eram algemadas. Você acha que eu me importo com isso? Ela se inclinou para sussurrar em seu ouvido. A voz era suave como a língua de uma cobra. Eu quero que você experimente. O que significa viver é pior que morrer? Liu Hu estava de pé no corredor do hospital psiquiátrico. A luz fria da lâmpada a gás projetava sua sombra longa. Ela ainda segurava alguns documentos na mão. Aquela pasta detalhava todos os crimes de Giboda ao longo dos anos. Os crimes incluíam desvio de fundos, fraude comercial e lesão intencional. Incluía até como ele planejou cuidadosamente minha armadilha. A porta do quarto foi aberta. Giboda estava encolhido em um canto. Seu rosto ainda estava envolto em bandagens. Aquilo era uma cicatriz deixada por sua automutilação. Ele levantou a cabeça e viu Liu Hu. Um brilho de esperança passou por seus olhos. Como? Você veio me salvar. Ele se arrastou alguns passos de joelhos. Mas seu corpo fraco não conseguia sustentá-lo para completar esses movimentos. Giboda estava deitado no chão. Estava coberto de sujeira. Os dedos ainda seguravam a perna da calça de Liu Hu. Liu Hu não respondeu. Apenas se agachou lentamente na frente dele, olhando para ele de cima para baixo. Seu olhar era frio como gelo. A voz era profunda e calma. Giboda. Você sabe por que eu estou aqui? Giboda balançou a cabeça, tremendo. Lágrimas escorriam. Eu sei que estava errado. Eu realmente sei que errei. Liu Hu deu uma risada fria. Jogou o documento na frente dele. Isso. É o que você chama de pessoas que sabem que erraram. Gibo olhou para baixo e viu o conteúdo do documento. O rosto ficou pálido instantaneamente. Ele balançou a cabeça loucamente. Isso não fui eu quem fiz. Alguém está me incriminando. Liu Hu, você acredita em mim? Você acredita que estou sendo incriminado? Liu Hu se inclinou. Segurou seu queixo com força. A pressão era tanta que quase esmagou seus ossos. Você acha que eu ainda acreditaria nas suas palavras? Ela soltou a mão. Ele tirou um lenço e limpou as mãos. Seu rosto estava cheio de desgosto. Esse movimento feriu profundamente os olhos de Giboda. Suas pupilas se contraíram abruptamente. Ele se lançou violentamente em direção a Liu Hu, mas ela o chutou para longe. Ele caiu sentado no chão. Ele gritou de forma histérica. Liu Hu, você não pode fazer isso. Eu te amo tanto. Tudo o que fiz foi por você. Por mim. O olhar de Liu Hu se tornou completamente frio. Você, por sua própria ganância, destruiu tudo meu e de Efan. Isso é por minha causa. Se for esse o caso, então é minha vez de fazer algo por você. Ela se virou e acenou para o médico na porta. A partir de hoje, o plano de tratamento dele será elaborado por mim pessoalmente. O médico respeitosamente entregou um novo prontuário. Liu Hu abriu a primeira página. Estava escrito: paciente número 0487. Plano de tratamento. Terapia de eletrochoque, controle medicamentoso, prisão perpétua. Giboda começou a se debater loucamente. Você não pode me tratar assim. Liu Hu, eu te amaldiçoo. Amaldiçoando você a nunca obter perdão. Liu Hu saiu do quarto sem olhar para trás. Atrás dela, ouviu-se o grito angustiante de Giboda. Ela estava parada no corredor. Acendeu um. No meio da névoa. Seu olhar era obscuro e indefinido. O assistente se aproximou cautelosamente. Presidente Liu. De acordo com suas instruções, todos os ativos da família Ji foram congelados. Os pais de Giboda também foram restritos em suas atividades, garantindo que eles não consigam encontrar Giboda. Liu Hu respondeu com um leve passar para a mídia sobre o desvio de fundos dele. Eu quero arruinar sua reputação. O assistente saiu. Liu Hu apagou o cigarro. Olhou para o céu noturno lá fora. Ela sabia. Essa vingança não se compara ao dano que eu sofri. Mas pelo menos, ela não deixaria Giboda ter a chance de machucar ninguém novamente. Liu Hu estava na frente da casa em que ela e eu costumávamos morar. O vídeo de vigilância em suas mãos já foi revisto por ela inúmeras vezes. Mas os registros de vigilância foram completamente deletados por Giboda. Não há uma única pista útil. Continue a procurar. Sua voz está rouca. Seus olhos estão cheios de determinação. Mesmo que tenha que revirar toda a região de Jinbei, eu ainda vou encontrá-lo. O assistente, tremendo de medo,
Entregou um documento. As informações de identidade do Sr. Yi foram canceladas. Os registros de entrada e saída também foram apagados. Liu Hu cerrou os punhos. As articulações dos dedos estavam brancas. Ela, como uma louca, usou todas as suas conexões, até mesmo oferecendo uma recompensa exorbitante. Mas eu desapareci como se tivesse evaporado, sem deixar vestígios. Ela foi a todos os lugares que costumávamos ir. O campus da escola secundária, o parque de diversões, o templo no topo da montanha. Até mesmo aquela cidade no exterior onde eu estudei. Mas todas as vezes, ela falhou. Ela começou a fazer isso com frequência. Em meus sonhos, eu estava em Boli, olhando friamente para ela. Liu Hu, você me empurrou para o inferno com suas próprias mãos. Quando ela acordou, suor frio encharcando a camisa. O coração doía como se alguém tivesse arrancado um pedaço dele. Liu Hu começou a expandir seu alcance. Até mesmo os assuntos da empresa foram deixados de lado por ela. Ela estava voando em um avião apenas, entre os países, indo e voltando, esperando encontrar aquela silhueta familiar. 3 meses depois, Liu Hu estava em uma loja de luxo na Avenida Montaigne. Com um olhar vazio, ela olhava para o vestido de noiva na vitrine. Eu já disse. Eu gosto de vestidos de noiva de cetim simples. Sem renda. Sem diamantes. Apenas o branco puro. Ela puxou o canto da boca em um sorriso autodepreciativo. Aqueles tempos passados já se dissiparam como fumaça. Agora, ela nem sabe onde eu estou. De repente, seu olhar periférico capturou uma silhueta familiar. Cabelos negros como uma cascata. Uma silhueta esguia. A maneira de andar era muito parecida com a daquela pessoa que ela conhecia. O coração dela disparou de repente. Quase que instintivamente, ela o seguiu. Fã. O homem não olhou para trás. Continuou a andar para frente. Ela acelerou o passo. Estendeu a mão querendo agarrar seu pulso. Mas no segundo seguinte, um carro preto parou na frente dele. A porta do carro se abriu. Uma mulher vestida de terno estendeu a mão e pegou sua bolsa. Ela se inclinou e disse algo em seu ouvido, o que fez com que ele sorrisse levemente. Seu perfil revelou que era um rosto muito desconhecido. Liu Hu ficou paralisada no lugar. Não sou eu. Apenas uma silhueta semelhante. Ela deixou a cabeça cair desanimada. Sua garganta ficou apertada. O celular tocou. Do outro lado da linha, a voz cautelosa da assistente veio. Senhor Shu, o jantar está prestes a começar. Liu Hu fechou os olhos por um momento. Desligou o telefone. Virou-se e saiu. E justo no momento em que ela se virou, na cafeteria da esquina, eu lentamente coloquei a xícara que estava em minhas mãos. Meu olhar passou levemente por sua silhueta. Shen Youxi seguiu meu olhar. É ela? Eu desvio o olhar. Aceno levemente com a cabeça. Eu me levanto, pegando o braço de Shen Youxi. Vamos. Está na hora do jantar. Eu estou em frente ao espelho de corpo inteiro. Eu inclino levemente a cabeça. Ajusto os brincos de diamante na orelha. O canto dos meus lábios se curva levemente. Assim, hoje à noite também estarei presente neste jantar privado. A voz de Shen Youxu veio de trás. Ela me entrega uma taça de champanhe. Sua atenção está sempre nela. Você veio por causa dela? Eu pego a taça. Meus dedos tocam levemente a borda da taça, produzindo um som nítido. Você está pensando demais. No local do jantar, o lustre de cristal reflete luzes brilhantes. Eu seguro a taça de champanhe. Converso com facilidade com alguns representantes de consórcios europeus. Meu francês fluente e perspicaz. Minhas percepções comerciais me tornam o centro das atenções. Quando entra na sala, meu olhar é involuntariamente atraído por esta silhueta. O jeito como ela se move transmite uma familiaridade afiada. Ela sorriu levemente. Estava prestes a me aproximar, mas eu acabei me virando. Passei por ela sem tocar. Naquele instante, ela sentiu um leve perfume de rosa. Liu Hu se virou abruptamente, mas minha figura já havia desaparecido na multidão. Quem era aquele senhor que estava ali? Ela parou o garçom. Sua voz estava tensa. O garçom sorriu. Esse é o Sr. Lin, o fundador da nova empresa de investimentos Nova York. As pupilas de Liu Hu se contraíram de repente. Ela murmurou. Aquilo era claramente as iniciais do meu nome. Ela não conseguia acreditar. Mas, involuntariamente, ela começou a esperar. Eu voltei. Esta é a terceira vez que Shen Youxu nota meu interesse anormal pelo grupo Liu. Ela estava parada na porta do escritório, observando a silhueta sob a luz da lâmpada. A caneta na mão desenhava marcas afiadas no papel. Isso não parece análise de dados. Parece mais que está dissecando um inimigo. E novamente olhando o relatório da família Shi, Shen Youxu entrou segurando, deixando seus passos propositadamente mais audíveis. Meus dedos tremem imperceptivelmente. Fechei rapidamente a pasta. Análise de rotina. Peguei o boi.
O canto formou um arco perfeito, um vislumbre dos futuros concorrentes. Shen Yu não desmascarou minha mentira. Embora nos últimos 3 meses, eu estudei o Grupo Liu com mais frequência do que qualquer outra empresa. Às vezes, até ficava acordado até de madrugada. Mas sempre que ela queria perguntar, eu rapidamente mudava de assunto. Especialmente após aquele encontro unilateral em Paris. Não fique acordado até tarde. Apenas coloquei o copo que estava na mão. Amanhã ainda temos uma reunião cedo. Eu acenei com a cabeça. Mas meu olhar já havia voltado para aquela pilha de documentos. Quando Shen Yu fechou a porta do escritório, ouvi o som da caneta riscando o papel novamente. Como se fosse a materialização de uma obsessão. 3h17 da manhã. Um grito agudo rompeu o silêncio. Shen Youshu se levantou rapidamente. O médico a fez despertar instantaneamente. O som vinha do meu quarto. Ela correu sem nem ter tempo de calçar os chinelos. Abrir a porta. A cena à sua frente fez seu coração disparar. Eu estava encolhido no canto entre a cabeça e a parede. As 2 mãos apertando o próprio pescoço. Seu rosto estava pálido como papel. Meu pijama está encharcado de suor frio. Grudou nas costas magras. O corpo inteiro tremia como uma folha ao vento. O que deixou Shen Youshu assustada foram meus olhos. As pupilas se dilataram. O olhar estava disperso. Como se estivesse olhando para uma cena assustadora que não está aqui. Shen Yu se ajoelhou com um joelho diante de mim. Não se atreveu a tocar? Olhando para mim. Você consegue me ouvir? Não houve resposta. Minha respiração estava cada vez mais apressada. Meus lábios começaram a ficar azulados. A crise de asma começou a atacar. Shen Youshu fez um julgamento rápido. Ela segurou suavemente meu pulso. Tocou uma área gelada e pegajosa. Seguindo o clamor do povo. Ela colocou minha mão em seu peito. Sentindo o ritmo da minha respiração. Devagar. Shen Youshu deliberadamente desacelerou sua respiração. Levantei-se de forma regular. Ela podia sentir as mãos finas sob sua palma. Havia um círculo irregular de queimaduras solares. 1 minuto. 2 minutos. Finalmente minha respiração começou a sincronizar com a dela. Minha pupila se reajustou. Depois de ver claramente a pessoa na frente, retirei a mão abruptamente. Eu estou bem. Eu disse com a voz rouca. Reflexivamente, puxou a manga do pijama para cobrir o pulso. Desculpe. Eu apenas tive um pesadelo. Shen não quebrou essa mentira tosca. Ela se levantou para servir um copo de água morna. Com um movimento, pegou um pouco do aromatizador ao lado. Adicionou algumas gotas de óleo essencial relaxante. Primeiro bebo um pouco de água. Ela me alugou, deliberadamente mantendo uma distância de segurança. Eu vou pegar uma toalha para você. Quando ela voltou do banheiro, eu já tinha agarrado a poltrona perto da janela, com as 2 mãos segurando algo quebrado. O olhar caiu na cor da janela. A luz da lua contornou o perfil do rosto. Os cílios projetaram uma pequena sombra sob os olhos. Shen Youshu colocou a toalha levemente sobre meus ombros, sob o apoio na minha frente. Você quer conversar sobre a mãe de Jian? Ela respondeu com bastante satisfação, como se estivéssemos apenas discutindo como será o tempo amanhã. Meus dedos, inconscientemente, esfregavam-se na parede do copo. Após um longo silêncio, de repente, ela falou. Você sabe como é a sensação da água? Youshu ficou ligeiramente surpresa. No capítulo 18, primeiro a água entrou nas narinas. Doía como fogo. Minha voz era muito suave, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Então, o corpo começou a convulsionar. Queria gritar, mas só conseguia engolir mais água. O que é terrível é, eu levantei meus olhos. Você pode sentir claramente a vida escorrendo, mas sem poder fazer nada. Eu levantei os olhos, como se alguém estivesse te puxando. A cada vez, você era segurado mais firmemente. Shen Yi estava ao alcance das mãos. O dedo anelar se contorcendo de forma antinatural. Essa é a deformidade que restou depois que o osso quebrou. Eu sonhei com... Eu de repente me sentei. Tirei um saco de papel craft do fundo da gaveta. Você deveria ver isso. Ela pegou o envelope de documentos. Nas fotos que foram tiradas, eu estava deitado no cais. O relatório médico dizia que 3 costelas estavam fraturadas. Fratura por esmagamento do dedo indicador direito. Esta é uma obra-prima de Liu Hu. Minhas pontas dos dedos passaram por uma cópia do certificado de casamento que estava desfeito. Ela achava que dentro do saco havia bandidos que estavam intimidando Jiboda. Na verdade, sou eu. Nas capturas de tela da vigilância, Liu Hu me empurrou para a piscina, dentro do saco. Jiboda estava ao lado, rindo friamente. Bofa boda. Eu apontei para a tela. O marido legítimo dela. E eu sou apenas uma piada. Shen Youshu fechou o documento. Então você vai destruí-la. Eu fui até a janela. A luz da lua projetou minha sombra no vidro. Eu quero que ela experimente o gosto de não ter nada, perder a empresa, perder a reputação.
Perdendo minha voz, eu parei. Ao me virar, meus olhos estavam vermelhos. Perdi aquela pessoa que costumava se ajoelhar por ela a cada 3 passos. Shen Youshu de repente me abraçou. Fiquei rígido por um momento e depois desabei em seus braços. Eu não estou tentando te impedir. Ela apoiou o queixo em meu cabelo. Só não quero que você seja consumido pelo ódio. Ela segurou meus dedos deformados. Não deveria te definir. Do lado de fora da janela, o céu oriental começou a clarear. Shen Youshu olhou para mim, que finalmente havia se acalmado. Tomei uma decisão. Mostrei-me seu plano. Apontei para o gráfico da estrutura acionária da Liu. Xie Lingxi fingiu ter sido comprado por mim. Agora é hora de fechar a rede. Shen Youshu enxugou as lágrimas do meu rosto. Precisa de ajuda? Estou em um andar alto de Nova York. O vermelho na ponta dos dedos criou ondas de cor X. Assistente reporta marca registrada. As ações de Liu caíram mais 5%. A presidente Shen transformou os ativos M para preencher o buraco de Gibodada. Continuar a vender os títulos. Eu fecho o documento. Eu quero que Liu Hu venha pessoalmente me implorar. Neste momento, Liu Hu está no escritório observando a queda diária das ações. O assistente diz com a voz trêmula. Nos bastidores, o controle é de Nova York. A controladora real, ela levanta a cabeça abruptamente. Yefan, eu recebo no camarote o diretor financeiro da Liu, Xie Lingxi, ajudar Liu Hu a estabilizar o preço das ações. E então, quando ela relaxar, matar com um único golpe. Xie Lingxi olha para o cheque e acena com a cabeça. Entendido. 3 dias depois, as ações de Liu se estabilizaram. Liu Hu zombou friamente. De onde Xie Lingxi tem contatos? Ela ordena uma investigação completa. Mas não sabe que eu já armei uma cilada com Shen Youshu. As ações da Liu de repente despencam. Xie Lingxi foge com o dinheiro. Liu Hu invadiu a cobertura da NY. Eu assino de costas para ela. Eu posso chamar a polícia. O chamado de Liu Hu. Essa voz. A voz que ouvi inúmeras vezes em meus sonhos. Agora está a poucos passos. Mas está fria como um estranho. Afan deu um passo à frente com a voz embargada. Eu sei que é você. Finalmente, eu me virei. A luz do sol derramava-se por trás de mim, delineando a silhueta que eu havia moldado. Eu arrumei a gravata. Aquele eu que chorava por ela anos atrás. Parece que já desapareceu. Eu a corrigi. As pontas dos dedos tocaram suavemente o nome na mesa. Você pode me chamar de Presidente E. A boca de Liu Hu se movia rapidamente. Eu já esclareci a situação de Giboda. Ela se aproximou rapidamente, com as 2 mãos apoiadas na minha mesa. Foi ele quem escreveu e encenou essas peças. Ele sempre esteve em mim. Eu realmente pensei que no começo, aquele vagabundo foi você quem trouxe para prejudicá-lo. Eu a observei em silêncio. Nos meus olhos não havia uma única onda. A voz de Liu Hu estava cada vez mais baixa. Se eu soubesse que era você, como poderia? Possível o quê? Eu de repente ri. Como poderia me empurrar para o palco pessoalmente? Como poderia usar ferro para quebrar minhas costelas? Como é possível esmagar meus dedos? Eu peguei o controle remoto. Apertei suavemente. A tela do projetor do escritório desceu lentamente. Na imagem, um saco caiu, revelando meu rosto pálido. E Liu Hu observava friamente. Giboda estava atrás dela. Um sorriso triunfante se formou em seus lábios. E a boca de ferro se fechou. Meu corpo encolhido. E um leve gemido de dor. O rosto de Liu Hu instantaneamente ficou pálido. Preciso continuar a reprodução? Eu apoiei o queixo, com um tom casual. Eu ainda tenho muito. Como quando você estava abraçando Giboda. E ele te chamando de esposa. Liu Hu não conseguia dizer nada. Ela olhou para mim com um olhar indiferente. No segundo seguinte, meu joelho bateu pesadamente no chão. Desculpe, sua voz tremia. Os dedos agarraram a borda da minha mesa. Eu realmente, não sei. Eu olhei para ela com os olhos baixos. De repente, achei engraçado. A Liu Hu que antes estava no auge. Agora você está de joelhos na minha frente. Como um cão sem dono. Liu Hu fechou os olhos de repente. Após um longo silêncio, ela levantou a cabeça. Yefan, o que eu preciso fazer para que você me perdoe? Eu tirei um documento da gaveta e coloquei na frente dela. Acordo de aquisição de ações do Grupo Liu. Assine aqui. Eu disse de forma indiferente. Todas as ações que você tem, eu vou comprar pelo preço de mercado. Liu Hu ficou paralisada. Você quer? Lius. Eu me levantei. O som dos sapatos de couro ecoou no chão de mármore, produzindo um som nítido. Eu me inclinei. A ponta dos dedos tocou levemente o contrato. O que eu quero é que você entregue o Grupo Liu em minhas mãos. Eu não escondo nem um pouco minhas verdadeiras intenções. E então olhei para ele. Como tudo aos poucos está se destruindo em minhas mãos. Os dedos de Liu Hu tremiam ao tocar aquele contrato. Ela sabia o que isso significava. Entregue.
O legado do Grupo Liu será completamente transferido. Ela perderá para sempre a chance de me recuperar. Eu a observei lutando. De repente, achei tudo sem graça. Eu vou te dar 3 dias para pensar. Eu me virei e fui em direção à janela do chão ao teto. Minha silhueta era fria e distante. Mas Liu Hu, não se esqueça. O que você é agora? Basicamente, você não está qualificado para negociar comigo. Sala de reuniões da alta administração do Grupo Liu. Do lado de fora da janela, a cidade inteira estava iluminada. Eu estava sentado na posição principal. Minhas pontas dos dedos batiam suavemente na mesa. À minha frente havia vários acordos de divisão de ativos aguardando assinatura. Dos 2 lados da mesa de reuniões, os executivos que antes eram obedientes a Liu Hu. Neste momento, todos estavam com a cabeça baixa. Até mesmo as chamadas eram feitas com muito cuidado, com medo de perturbar meus pensamentos. O departamento de novas energias será vendido. O setor de saúde será incorporado ao Grupo Shen. Minha voz estava tão calma como se estivesse discutindo o clima de hoje. Quanto ao restante da casca vazia, deixei-a. O diretor financeiro perguntou cautelosamente. Presidente Ye. A marca Liu. Eu levantei os olhos. O canto dos meus lábios se curvou em um arco frio. Lius. Eu me levantei lentamente. O som dos sapatos de couro ecoou no chão de mármore. O som nítido soou como um sino batendo no coração de cada um. A partir de hoje, Lius não existe mais. Eu levantei a mão. Empurrei o último documento para a mesa. Para aquele que sempre esteve em silêncio. O documento deslizou até como D. Na capa estava claramente escrito Ajuste de Negócios. Ela manteve o título de presidente. Mas todos os poderes de decisão foram retirados. Ela deve me enviar relatórios de trabalho diariamente. Liu Hu olhou fixamente para aquele documento. Seus dedos tremiam levemente. Mas ela não estendeu a mão para pegar. Eu a observei. De repente, ri. Como? Liu não estava satisfeito. A sala de reuniões estava em completo silêncio. Liu Hu levantou lentamente a cabeça. Seus olhos, outrora afiados como os de uma águia, agora estavam sem brilho. Como se toda a vitalidade tivesse sido retirada. Finalmente estendeu a mão e pegou a caneta. Finalmente estendeu a mão e pegou a caneta. E assinou seu nome no documento. Liu Zong. Seu relatório diário. A secretária colocou um documento na mesa de Liu Hu. O tom era respeitoso. Mas seus olhos transpareciam compaixão. Liu Hu folheou o documento com indiferença. Relatório de progresso de manutenção do Grupo Liu. Ele registrava detalhadamente o número de vezes que a placa da empresa é limpa diariamente. A situação da rega das plantas de escritório. O número de visitantes recebidos na recepção era 0. Ela fechou os olhos por um momento. Assinou seu nome. Este é o meu pedido. Ela deve assinar com suas próprias mãos, para confirmar que está presente todos os dias, gerenciando seriamente esta empresa fachada. No café Tian, eu cortava o bife no prato com atenção, a lâmina cortando a porcelana, emitindo um leve som. Você ainda é tão cruel. Shen Youxu sorriu levemente. Estendeu a mão e levou meu prato, cortando-o em pequenos pedaços naturalmente, como se estivesse dissecando um inimigo. Eu levantei minhas sobrancelhas. Pode ser que sim. Shen Youxu empurrou o prato de volta. A ponta dos dedos tocou levemente as costas da minha mão. Como é o gosto da vingança. Eu olho para a superfície do lago. A luz do sol se fragmenta em milhões de flocos de ouro na água. Mais vazio do que eu imaginava. Eu disse suavemente. Shen Youxu observa meu perfil. De repente, aberto. Esta noite há uma exposição de astronomia. Não teme a lei. Exposição de astronomia. Os cantos de seus lábios se ergueram ligeiramente. Quando você disse. Quando criança, eu gostava de olhar para as estrelas. Eu hesitei. Eu realmente disse isso. Há muito tempo. Em uma noite qualquer. Eu não pensei que ela se lembraria. Sob o céu estrelado do planetário. Eu olho para cima, observando a galáxia simulada girar lentamente. Shen Youxu estava atrás de mim. Seu braço repousa levemente sobre meu ombro, para evitar que eu fosse empurrado pelos turistas. É a constelação da Águia. Ela se inclina e explica em meu ouvido. Na mitologia chinesa, ela e a estrela Tecelã só podem se encontrar uma vez por ano. Eu dou uma risadinha. Isso não é uma tragédia? Mas pelo menos eles podem se reencontrar uma vez por ano. A voz de Shen Youxu é suave. Não é? Eu me virei para olhar para ela. De repente, percebo que seus cílios parecem especialmente longos sob a luz azul, como se uma camada de brilho estelar tivesse caído. A distância entre os dois foi diminuindo sem que percebessem. Shu! Um rugido de raiva veio de trás. Eu me virei, e vi Liu Hu parada abaixo, com uma expressão pálida. Seus olhos estavam cheios de linhas. Ela estava olhando fixamente para o braço de Shen Youxu ao meu redor, boca subindo e descendo violentamente. Quem é ela?
A luz do corredor do planetário era fria e branca. Eu me encostei na parede. Arrumei distraidamente as mangas. Liu Zong, precisa que eu te lembre? Seu comportamento atual é considerado perseguição e assédio. O punho de Liu Hu estava estalando. Eu te pergunto, quem ela é? Shen Youxu. Eu sorri levemente. Minha parceira. Namorada. Ou futura esposa, como você quiser definir. Esposa. Essas duas palavras perfuraram o coração de Liu Hu como uma faca. Ela agarrou meu pulso com força. Nós ainda não terminamos. Eu olhei para suas mãos. Não se esqueça. Nosso certificado de casamento é falso. Eu lentamente retirei minha mão. Tirei um documento do celular e mostrei a ela. Certificado de nulidade do registro de casamento. Preciso te lembrar? Eu me inclinei perto do ouvido dela. A voz suave como a língua de uma cobra. Seu marido legítimo está agora na prisão. Ela recuou um passo, como se estivesse tonta, como se tivesse sido esvaziada de toda a força. Shen Youxu saiu das sombras, com uma mão no bolso. A outra mão naturalmente envolveu minha cintura. Senhora Liu, sua voz era calma. Se você continuar a se envolver com meu namorado, eu considerarei solicitar uma ordem de restrição. Liu Hu olhou para a mão que estava em minha cintura. De repente, lembrei-me de muitos anos atrás. Ela também era assim. Debaixo da cerejeira da escola. Declarou na frente de todos. Yefan é meu. Ninguém pode tocá-lo. Agora os papéis se inverteram. Ela se tornou a pessoa que foi avisada. Só então experimentou o que é ter o coração partido. No carro de volta, eu olhei para a paisagem passando rapidamente pela janela. De repente, ela falou. Eu fui muito cruel agora há pouco? Shen Youxu segurava o volante com uma mão. A outra mão cobriu o dorso da minha mão. Comparado ao que foi feito, nem chega a ser um suspiro. A cabeça olhava para as mãos das pessoas. De repente, percebi. Não sei desde quando. A vingança já não é mais a única razão para eu continuar vivendo. O teto solar do carro se abriu lentamente, revelando um céu cheio de estrelas. A voz de Shen Youxu se misturava com o vento da noite. Olha. Estrela Vega. Eu levantei a cabeça. Pela primeira vez, percebi que o céu estrelado também pode não fazer a gente se sentir sozinho. Não muito longe de nós. Liu Hu estava parada na sombra, observando a posição onde eu e Shen Youxu estávamos. Yefan, você está pensando isso, não está? Você também não consegue me esquecer. Por isso encontrou alguém assim. Quer que eu me curve para você? O olhar dela era obscuro. Parecia ter tomado alguma decisão. A chuva caía torrencialmente. Em frente ao prédio do Grupo Liu, o chão de concreto estava brilhando por causa da chuva. Liu Hu está de joelhos sob a cortina de chuva. O terno já está completamente encharcado, com o cabelo negro bagunçado colado à testa. Seus joelhos estão profundamente afundados na água acumulada. Mas ela teimosamente levanta a cabeça. Seu olhar fixo na janela iluminada do andar superior. Ela sabe que eu estou lá. A voz de Yefan está rouca, quase submersa pelo som do trovão. Eu imploro, veja-me mais uma vez. A porta giratória do prédio se abre lentamente. Alguns seguranças saem com guarda-chuvas pretos. O capitão principal suspirou. Senhor Liu. O senhor Ye disse. Se você continuar assim, teremos que tomar medidas coercitivas. Liu Hu puxou o canto da boca. A água da chuva escorre pelo queixo dela. Então que ela venha pessoalmente me expulsar. Os seguranças trocam olhares. Sem opções, pegam o rádio para pedir instruções. O rádio parece estar sem sinal. Alguns seguranças parecem hesitantes. Depois de se encararem, tirou um balde. Na próxima estrada, um balde de água gelada misturada com gelo caiu do céu. Foi derramado com força sobre a cabeça de Liu Hu. O frio cortante imediatamente penetrou na medula. Seus lábios instantaneamente perderam a cor. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Na frente da janela do último andar, eu observava essa cena com um olhar frio. Minhas pontas dos dedos tocaram levemente o fone de ouvido Bluetooth. Liu Hu, você acha que essa tática de sofrimento funciona comigo? Minha voz veio através do rádio do segurança. Clara e cruel. Quando você quebrou meus ossos anos atrás, eu não tive a chance de me ajoelhar e te implorar. Na manhã seguinte, quando Liu Hu acordou no apartamento JD, descobriu que todos os seus cartões de crédito estavam desativados. O celular vibrava loucamente. As chamadas não atendidas do gerente do banco se acumulavam na tela. Ela retornou a ligação. A voz do outro lado estava muito séria. Senhora Liu, sua conta pessoal foi bloqueada pelo sistema de liquidação transfronteiriço. Isso inclui também fundos fiduciários no exterior. Liu Hu segurava o celular com os dedos trêmulos. Eu quero levá-la à beira do abismo. Não há mais a família Yi. Ativos congelados. Ela agora não consegue nem pagar a casa. Ela de repente soltou uma risada baixa. A risada era rouca como papel de lixa. Ah, fã.
Você realmente não me deixa nenhuma saída. E minha vingança não terá fim. Na reunião geral de todos os funcionários do grupo, eu estava sentado na posição de destaque. As pontas dos dedos batiam suavemente na mesa. Hoje temos uma parte especial. Eu comecei a falar lentamente. Sorrindo, olhei para o palco. Vamos dar as boas-vindas a Liu Zong, para ler um documento comercial para todos. Liu Hu estava de pé no canto. Seu rosto estava pálido. Ela segurava aquele papel amarelado em suas mãos. Era a carta de amor que ela escreveu para mim quando tinha 18 anos. Cada página estava cheia de promessas da juventude. Leia. Eu disse suavemente. Vamos aprender um pouco. O estilo de escrita da Liu Zong. O auditório estava em completo silêncio. As pontas dos dedos de Liu Hu tremiam levemente. Mas ainda assim, abri a primeira página. Ah, fã. Hoje você viu que acabou? Meu coração bate rápido como se fosse. A voz dela é áspera. Ao chegar ao terceiro, a maçã de Adão se moveu violentamente. Espere até às 22. Vamos nos casar, tudo bem? Eu vou te amar para sempre. Só amo você. A voz dela está tão rouca que não parece real. Mas cada palavra. Leu todas as 30 páginas. Quando ela leu a última frase, era tão silencioso que se podia ouvir uma agulha cair. Alguns homens da equipe já estavam com os olhos vermelhos. Mas eu continuei com um sorriso no rosto. Até aplaudi no final. Uma apresentação incrível. Eu comentei. Infelizmente, tudo era mentira. Liu Hu levantou a cabeça abruptamente. Algo em seus olhos se quebrou completamente. Este assunto gerou uma grande discussão dentro da empresa. Shen Youxu entrou pela porta. Bateu um arquivo pesado na mesa. O papel se abriu, mostrando aquele prontuário em cima. Liu Hu. Depressão severa. Acompanhado de dor de estômago. Você está olhando para... A voz de Shen Xi é fria como gelo. Se continuar assim, ela vai. Eu olhei para baixo rapidamente. As pontas dos meus dedos se encolheram inconscientemente. Mas logo recuperei a calma. Eu peguei o café e dei um gole. O tom era indiferente. E daí? Shen Youxu estava me encarando. O sorriso não chega aos olhos. Então, Yefan, quando você se tornou assim? Ela deu um passo mais perto. Seus dedos longos bateram no prontuário, produzindo um som abafado. Fazer com que ela perca tudo não é suficiente. Fazer com que ela te reporte o trabalho como um cachorro todos os dias não é suficiente. Agora você só ficará satisfeito se vê-la entrar na UTI. Meus cílios tremularam. A xícara de café estava levemente quente na palma da minha mão. Eu não a tenho. Eu levantei os olhos. Meus olhos estavam frios. Isso é o que ela merece. Sério. Shen Youxu de repente se inclinou. As duas mãos apoiadas nos braços da minha cadeira, me prendendo entre o espaço. Por que você não tem coragem de me enfrentar? Eu hesitei. A voz se tornou mais baixa, com um significado indefinido e confuso. Você não está de jeito nenhum desistindo dela. O escritório entrou em silêncio. As gotas de chuva do lado de fora batiam no vidro, como uma contagem regressiva. Eu coloquei a xícara de café para baixo. O fundo da xícara colidiu com a mesa, produzindo um leve som. Eu não. Finalmente, eu falei. A voz era muito baixa, mas parecia que eu tinha usado todas as minhas forças para dizer aquelas 3 palavras. Shen Youxu não se moveu. Ela ainda mantinha aquele olhar. O olhar dela cortava como uma lâmina. Então, por que você não tem coragem de admitir que consegue? Eu me levantei abruptamente, quase encostando meu nariz no dela. Shen Youxu, você sabe o que eu passei. Você sabe sobre ela. Eu sei. Shen Youxu me interrompeu. A voz dela de repente ficou mais suave. Mas agora você. Qual é a diferença entre você e a Liu Hu de antigamente? Essa frase foi como um tapa na cara. Bateu forte no meu rosto. Eu vacilei e dei um passo para trás. Minha boca se movia rapidamente. Sim. Quando eu me tornei esse tipo de pessoa, para me vingar, eu posso olhar friamente para Liu Hu se adaptando dia após dia. Posso calcular com precisão cada uma de suas dores. Até mesmo desfrutar de seu colapso. Não foi isso que Liu Hu fez comigo anos atrás? Minha voz ficou presa. Shenzong suspirou. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto. Odiar por tanto tempo pode acabar se queimando também. Eu olhei para meus pés. Uma lágrima escorregou silenciosamente. A porta do escritório foi aberta com força. A secretária entrou apressadamente. Presidente Ye. O departamento se uniu a 3 fundos de investimento. Está realizando uma aquisição hostil da nossa empresa. Eu acordei instantaneamente. Quando isso aconteceu? Foi há meia hora. Eles já adquiriram as ações. E ainda estão comprando mais. A secretária me passou o tablet. Este é o líder. Na tela, o ex-diretor financeiro da Liu está sendo entrevistado. Seu sorriso é frio. Os métodos de aquisição de Ye eram controversos. Nós apenas estamos corrigindo as coisas. Recuperar o que é nosso.
Eu apertei o punho. As unhas se cravaram profundamente em Shen Xiaolingxi, o ex-diretor financeiro que eu havia manipulado. Vamos nos reunir imediatamente. Tomar medidas de resposta. Eu dei uma ordem friamente. E ao mesmo tempo, esclarecer a origem dos fundos deles. Não precisa. Shen Youxu de repente me interrompeu. Xiaolingxi sempre foi um falso aliado que você comprou. Virei minha cabeça de repente. Shen Youxu assentiu. Seu olhar estava confuso. Você acha que ele é uma pessoa comum? Mas há grande possibilidade. Ele não pertence a ninguém. Ele está apenas buscando seus próprios interesses. Minha mente estava trabalhando rapidamente. Se for assim, então isso é muito mais simples do que eu imaginava. De repente, eu peguei a pasta. Prepare o carro. Ir para Lius. Shen Youxu franziu a testa. Para onde você vai? Eu não olhei para trás. Vou procurar Liu Hu. Quando eu abri a porta, Liu Hu estava de pé em frente à janela. Sua silhueta era afilada como uma sombra. Ao ouvir o barulho, ela se virou lentamente. Um brilho passou por seus olhos. Em seguida, ela ficou em silêncio. Um visitante raro. Sua voz estava rouca. O Sr. He veio pessoalmente inspecionar o trabalho. Eu fui diretamente até ela. Empurrei o tablet para frente. Lu explicou. Liu deu uma olhada na tela. As sobrancelhas dela se franziram levemente. Eu não sabia sobre isso. Xiaolingxi é seu homem. Era uma vez. Liu Hu levantou os olhos. Seus olhos escuros me encaravam. Assim como eu uma vez. Também era seu homem. Eu hesitei por um momento. Os dois se encararam por um momento. Eu de repente respirei fundo. Eu quero que você resolva isso comigo. Liu Hu ficou paralisada. A chuva do lado de fora aumentava. As marcas de água no vidro serpenteavam como lágrimas. Por quê? Ela perguntou suavemente. Eu fiquei em silêncio por um momento. Dei uma resposta que até eu fiquei surpreso. Porque só você entende como as coisas funcionam. Essa não é toda a verdade. Metade dos antigos funcionários de nível médio e alto da Liu ainda está sob meu comando. Mas eu não vou admitir. No momento em que vi o prontuário dela, algo se quebrou dentro de mim. Liu Hu me olhou por um longo tempo. De repente sorriu. O sorriso estava cansado, mas aliviado. Passou. Ela se virou e pegou um documento da gaveta para mim. Este é o mapa de relacionamentos que eu organizei. É o suficiente para você se defender deles. Eu abri o documento. As pupilas se contraíram levemente. Este material é muito detalhado. Claramente não foi preparado recentemente. Você já esperava por este dia. Liu Hu não respondeu. Ela apenas foi até o cabide e pegou o paletó. Vamos. Aproveite enquanto eu ainda me lembro de como era antes. A silhueta dela era ereta. Como se, em um instante, eu tivesse recuperado um pouco do meu brilho de antigamente. Isso talvez seja a última coisa que ela pode fazer por mim? Sala de reuniões do Grupo Liu. Eu empurrei o último documento para o final da mesa longa. O pagamento da rescisão de todos já foi creditado. Eu olhei ao redor para os veteranos presentes, cada um com uma expressão diferente. A voz estava calma. A partir de hoje, o Grupo Liu não tem mais vínculos com vocês. O diretor financeiro falou tremendo. Senhor Ye, nós seguimos a família Liu por 10 anos. Portanto, vocês podem sair com o dobro da indenização de forma digna. Minhas pontas dos dedos tocam levemente a mesa. E não como giboda. Contando os pontos da cirurgia na prisão para passar o tempo. A sala de reuniões ficou instantaneamente em silêncio. No canto, Liu Hu estava com a cabeça baixa. O cheiro da noite chuvosa ainda permanecia nas dobras do terno. Ela permaneceu em silêncio durante todo o tempo, como se fosse um corpo sem alma. Depois que a multidão se dispersou, Liu Hu ainda estava sentado em seu lugar, sem se mover. Tem mais alguma coisa? Eu fechei a pasta. Ela de repente estendeu a mão e segurou o documento. As articulações dos dedos ficaram brancas. Realmente não temos a menor chance. Meu olhar caiu em sua mão. Havia um ferimento recente lá. Foi cortado quando o espelho quebrou na noite anterior. Eu me lembrei de muitos anos atrás. A jovem Liu Hu, escalhe a parede e me traga uma framboesa. Cortada pela cerca de arame, mas sorrindo e dizendo que não doía. Você sabe o que eu estava pensando naquele dia dentro do saco? Eu disse suavemente. Eu estava pensando. Se você olhasse para mim uma vez, mesmo que fosse apenas um olhar. As pupilas de Liu Hu se contraíram violentamente. Mas você não fez. Retirei o documento. Então minha resposta é não. Nem um pouco. As palavras de Shen Youxu de repente ecoaram em meus ouvidos. Ela estava certa. Um bom final para a vingança. É esquecer completamente. Eu me virei e fui em direção à janela do chão ao teto. A luz do sol penetrava as nuvens, dourando minha silhueta com um leve tom de ouro. Alguns dias depois, de repente, recebi um vídeo de um número desconhecido. Na imagem, Liu Hu estava de joelhos em uma escadaria íngreme, com a testa apoiada na pedra azul, prostrando-se 3 vezes.
Uma marca X escura se estendia pela escadaria. Seus joelhos já estavam desgastados e sangrando. Este é o templo onde eu pedi as contas de oração para ela anos atrás. O som de fundo era a voz do assistente. Ele murmurou. Ela já está de joelhos há 3 dias. O abade disse que ela está orando. Eu desliguei o vídeo. Daqui em diante, não é mais necessário relatar sobre ela. Fui para a frente do balcão. Tirei uma cópia do contrato de ações. Depois de assinar, hesitei por um momento. Então, tirei um pedaço de papel. A caneta ficou suspensa por um bom tempo. Acabou deixando apenas 3 palavras. Está tudo resolvido. Quando Liu Hu recebeu o documento, estava deitada na sala de meditação do templo. Ela enviou para o tribunal superior. Tudo estava submerso. O abade suspirou e trouxe chá. Senhor, a obsessão machuca os outros e a si mesmo. Ela tremia enquanto abria a falsificação. Caiu durante a transferência de ações. O pedaço de papel foi levantado pelo vento que entrava pela janela, caindo levemente em seu coração. Em transe. Ela se lembrou de 20 anos. Eu a esperei na neve. Com o nariz vermelho, ela sorriu e disse: Liu Hu, eu esperei por você. E agora? Finalmente eu não estou mais esperando. Janela. A primeira neve deste inverno caiu silenciosamente. O carro de Shen Youshu parou em frente a um edifício completamente branco nos subúrbios. Eu queria esperar até a conclusão para te trazer aqui. Ela abriu a porta do carro para mim. A ponta dos dedos arranhou suavemente minha palma. Mas alguém é tão viciado em trabalho que não consegui marcar um horário. Eu levantei a sobrancelha. Doutor Shen, isso é uma reclamação. É uma acusação. Ela inclinou a cabeça e mordeu a ponta da minha orelha. Você está frio há 3 dias e 7 horas. O interior do edifício está iluminado. A placa de cristal no final do corredor está coberta com seda vermelha. Shen Shi de repente cobriu meus olhos por trás. Contagem regressiva de 3 segundos. Na escuridão, eu ouvi o som do tecido caindo. Agora olhe. Vermelho fino. A placa gravada com medicina de trauma de Yefan. O centro de pesquisa brilha sob a luz. Todos os lucros serão investidos na pesquisa de sequelas de trauma. O chamado de Shen Yu passou suavemente pelo meu ouvido, incluindo aquelas velhas feridas no seu joelho. Eu olhei fixamente para a placa. Minha garganta de repente ficou apertada. As marcas deixadas pelas contas de oração quando eu me prostrei. Então ela se lembrava de tudo. Não sei se é uma coincidência. A janela do chão ao teto da sala de descanso do centro de pesquisa está de frente para o antigo prédio da Liu. Eu estava animado verificando os dados. De repente, percebi manchas de luz se movendo no teto. Quando olhei para cima, uma linha de pequenas letras fluorescentes estava piscando na parede branca. Afan. A pipa ficou presa na árvore. Meu corpo todo ficou paralisado. Isso foi no meu 16º ano. Palavras passe inventadas por Liu Hu. Naquele dia, ela quebrou o braço para pegar a pipa para mim. Mas ela sorriu e disse: Afan, não chore. Eu não estou doendo. No telhado do prédio em frente, uma silhueta magra estava encostada na grade. A caneta laser na mão ainda estava tremendo. Mesmo a 100 metros de distância, eu ainda poderia reconhecer que era Liu Hu. Ela estava vestindo o casaco do uniforme que usávamos quando nos conhecemos. Como um fantasma teimoso, as manchas de luz continuaram a se mover. Novas letras começaram a aparecer. Desta vez, eu vou te pegar. Eu olhei em silêncio por 3 segundos. De repente, me levantei e fechei as cortinas. No momento em que a escuridão envolveu o quarto, o telefone de Shen Youshu. Venha para a sala de descanso agora. Eu ouvi minha voz estranhamente calma. O anel escondido na segunda gaveta do vestiário. O som agudo do aparelho caindo no chão. Quando você descobriu isso? A respiração de Shen Youshu foi obviamente interrompida. A luz que escapa pela fenda da cortina. Jia Wei levantou. Da última vez, você mediu meu dedo às escondidas. Esfregou um pouco de giz na minha mão. O laser do prédio ainda tenta penetrar as cortinas, projetando um fraco ponto de luz no chão. Pisando naquele ponto de luz, ouvindo os passos apressados do lado de fora se aproximando. Shen Youshu. Eu de repente a chamei pelo nome completo. Eu quero que você entre agora e me peça em casamento. A porta foi empurrada com força. Ela segurava uma caixa de anel de veludo, respirando pesadamente. Mas seus olhos brilhavam. Depois que o laser brilhou relutantemente uma vez ao lado do pé, apagou completamente. Meu vestido de noiva não tem rendas elaboradas. Era apenas um simples conjunto de seda. Sob a luz, brilhava com um brilho semelhante ao de pérolas. Shen Youshu estava segurando minha mão. Trocamos alianças no observatório das montanhas dos Alpes. Havia apenas uma dúzia de amigos íntimos na plateia. O som suave se misturava ao vento da montanha. Era tão nítido quanto o som de estrelas se quebrando. Eu pensei que você quisesse um casamento mais grandioso. Shen Youshu abaixou a cabeça e beijou a ponta do meu dedo. Eu olhei para a Via Láctea.
Alguém que foi visto por todos. Só então percebi o quão precioso era a paz. Os garçons trouxeram montanhas de presentes. Entre eles, uma caixa de madeira em forma de pássaro se destacava. No momento em que abri a tampa da caixa, Shen Oushu claramente sentiu meu dedo tremer. Aquela corrente de contas de Buda que Liu Hu havia dado a Jiboda. Agora estava quietamente deitada ali. Cada conta de sândalo brilhava com uma luz suave. Claramente, havia sido tocada por alguém por muito tempo. As palavras na carta anexada. Desta vez, peço a você. Shen Oushu puxou a caixa para dar ao assistente. Doar para o templo. Mas eu sorri. As contas de oração foram colocadas casualmente sobre as flores. É bom fazer um conto de advertência. Na sala de um hospital psiquiátrico severo, a televisão estava transmitindo notícias de casamento. Os dedos magros de Jiboda se moveram na tela. Ele não percebeu que estava roendo as unhas. Eu sou o grande. Ele gritou enquanto quebrava o copo de vidro. Olhe, eu sou mais bonita do que ele, não é? O guarda prisional observava friamente, até que ele se esgotou e desabou no chão. Então o arrastaram como um cachorro e o jogaram de volta. O número 0487 ficou doente novamente. H escreveu em seu caderno. Número de autoagressões de hoje. Assim que as palavras saíram, ele gritou e virou o espelho à sua frente. O que é isso? Quem trouxe isso? O rosto dele. Tinha um rosto que era 70% parecido. Agora está coberto de uma expressão feroz. O olho direito nem consegue se fechar completamente. O guarda prisional observa friamente. Doação anônima. De acordo com as regras, você deve ter. Jiboda arranha freneticamente o próprio rosto, até que o sangue fosse fresco. Ele reconheceu este espelho. Uma linha de texto está gravada na moldura. Olhe para você agora. Você ainda se parece com quem? Jiboda joga o espelho contra a parede. Os fragmentos se espalham. Do lado de fora da janela, uma única corvo passa pelo portão de ferro, emitindo um grito estridente, como se fosse uma zombaria impiedosa. Em um abrigo temporário no deserto africano, Liu Hu está ajoelhada no chão, tratando as feridas de uma criança doente. O sol escaldante faz a pele de sua nuca descascar. O terno caro foi trocado por uma camisa de linho amassada. Quando o menino tímido lhe oferece doces sujos, ela vagueia em pensamentos, lembrando-se de mim aos 18 anos. Eu sempre gosto de colocar balas de morango no livro dela. O celular vibra na bolsa. É uma entrega de manchete de notícias. Lançado hoje. Valor de mercado estimado que ultrapasse 100 bilhões. No momento em que a tela de bloqueio acende, surpreso em ver este médico chinês, que sempre foi silencioso. O protetor de tela do celular é uma imagem perfeita da escola. A criança na foto é fedorenta. O aluno de uniforme está embaixo da árvore de cerejeira, sorrindo para trás. Quando soa, o tambor toca. Quando o som toca, o terraço de Nova York acendeu flores. Divisão de presentes de lançamento. Ela me abraça por trás. A cabeça dela repousa no meu ombro. Por exemplo, como é o nível do parque de diversões? Eu me virei e beijei Shen Oushu. Longe. Você é 10 vezes melhor que ela. As flores explodem acima de nossas cabeças, iluminando as luzes sempre acesas de Wall Street.